Fala galera de casa, tudo bem? Estou gravando essa videoaula para complementar o conteúdo que a gente começou a ver ontem, tá? O que acontece? Como eu tinha programado toda a nossa aula, enfim, para passar o quadro em um tempo, depois dar o conteúdo no segundo tempo, acabou que nosso tempo foi bem reduzido por alguns informes, tal coisa normal, inclusive ótimos informes, mas que acabaram, infelizmente, reduzindo o nosso tempo. Tá? E como na próxima aula a gente tem que falar de estrutura geológica do Brasil, que é bastante coisa, a gente tem que falar de hidrologia brasileira, que também é bastante coisa, nossas próximas aulas vão ser aulas também com bastante conteúdo, eu vou ter que passar o restante do conteúdo de domínios morfoclimáticos aqui por vídeo para vocês, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham sobre esse conteúdo, me mandem mensagem ou então falem comigo na próxima aula, tá bom? Espero que a gente consiga trabalhar bem todo esse restante domínios morfoclimáticos, tá? É bem de boa. Vamos continuar aqui, gente. A gente parou em Cerrado, né? Eu ia continuar a explicação sobre o Cerrado. Se eu olhar para baixo aqui de vez em quando, é porque eu fiz algumas anotações, principalmente sobre as páginas do livro de vocês, onde vocês podem encontrar mapas, ilustrações sobre os domínios que eu acho interessante pontuar para vocês, tá bem? Vamos lá, galera. Primeira coisa, o Cerrado é um domínio morfoclimático muito importante para o Brasil, muito rico do ponto de vista de quantidade de espécies vegetais e animais também, tá? Vamos lá, a localização é na porção central do Brasil, tá, galera? Ali no centro-oeste brasileiro. Porém, é interessante ter em mente, que inclusive vocês conseguem perceber pelo mapa da página 304, que o cerrado ele é uma faixa, né? Uma faixa de cerrado, que pega inclusive algumas porções do Nordeste, da região Norte, onde a gente encontra a Mata dos Cocais, que justamente é um tipo de vegetação, conteúdo que a gente viu nas aulas anteriores, que é um ecótono, né? Que é formado pelo contato entre esses três tipos de paisagens vegetais, Cerrado, Caatinga e Amazônia, né? Floresta amazônica. Mas voltando para domínios, o Cerrado, ele na sua maior parte, ele está concentrado nessa porção central do Brasil, no centro-oeste brasileiro, tá? O relevo do Cerrado, ele é um relevo de chapadas. Chapada, para quem não sabe, é um planalto, tá? É um planalto. Planalto é basicamente uma estrutura que ela é bem chapada mesmo, bem reta no seu topo. Nós não temos montanhas que são pontiagudas no cume, no topo dessa montanha. Então, o planalto já é diferente. Ele já é mais achatado, mais chapado na sua parte superior, no seu topo. Por isso esse termo, tá bom? Então, chapadas são planaltos. O clima é um tropical típico. E é interessante ter em mente que quando a gente fala de tropical típico, nós estamos falando de um clima tropical que é mais seco. Vamos lembrar, centro-oeste brasileiro, porção central do território brasileiro, muito afastado do mar. Estamos falando do fenômeno da continentalidade, menos influência da umidade que vem do Oceano Atlântico, tá? Então, é um clima tropical mais seco, tá? Inclusive, coloquei algumas observaçõezinhas aqui. Beleza. O clima tropical típico, durante o verão, ele é quente e úmido, e aí que tem um ponto interessante. No inverno, ele é menos quente e seco. Olha que interessante, ele não é frio. Não é frio o inverno no centro-oeste brasileiro, no Cerrado, no domínio morfoclimático do Cerrado. Ele é menos quente, tá? Vamos lembrar, é baixa latitude, mais próximo da linha do Equador, menos umidade, tá? Tudo isso vai ser importante para entender essas características climáticas. Show de bola? Mas para facilitar, só lembrar que o clima tropical típico, ele é um clima tropical, ou seja, quente, tá? Só que ele é menos úmido, ele é mais seco, tá? Por conta dessa distância do mar, ou seja, temos ali o fenômeno da continentalidade rolando, tá bem, gente? A vegetação, pessoal, aqui inclusive eu repeti
o que a gente já tinha visto quando conversamos sobre formações vegetais, sobre biomas, tá? Como é que é essa vegetação? É arbustiva, com árvores de troncos retorcidos, tá? Então é aquela estruturazinha, você tem uma árvore, aí no meio do caminho você tem um arbusto, você tem uma gramínea herbácea, tá? E depois vem uma outra árvore retorcida. Lembra daquele desenho feião que eu fiz no quadro, que vocês até comentaram com o tio Bruno algumas semanas atrás, que a gente ficou rindo? Então, é isso. Esse é o tipo de vegetação do cerrado, tá? A hidrografia, eu destaquei aqui a bacia do Prata. Deixa eu ver se eu coloquei algum comentário aqui para vocês. Coloquei que é fundamental, inclusive. Ah, tá no quadro também. Que o cerrado, galera, o domínio morfoclimático do cerrado, ele é conhecido como a caixa d'água do Brasil. Tio, mas como assim caixa d'água do Brasil? Lá não é seco? Pois é, gente. Lá no Cerrado, como é uma região de planaltos, nós temos as nascentes de alguns dos principais rios, das mais importantes bacias hidrográficas do Brasil. Tá? Inclusive, para ser mais específico, temos nascentes e leitos de rios que compõem 8 das 12 bacias hidrográficas brasileiras. Então, do ponto de vista hídrico, de recursos hídricos, hidrografia basicamente é falar de rio, tá? O Cerrado é extremamente importante e conhecido como a caixa d'água do Brasil, tá bom? E o solo do Cerrado é um solo ácido, tá? Que inclusive é bom lembrar, por mais que o solo do Cerrado seja ácido, ele é muito utilizado para a atividade agrícola. Vamos lembrar, o centro da produção de soja no Brasil é o Cerrado. E como que isso acontece, já que o solo é ácido, tão ruim para o plantio? Bom, basicamente por conta da tecnologia que o agronegócio coloca ali para a correção desse solo. Então estamos falando de um solo que é ácido, se tornando agricultável a partir de tecnologia empregada. Inclusive o nome do termo, o termo utilizado para essa correção é calagem, tá? Mas aí vocês não precisam saber desse termo específico não, só saber que o solo é ácido, que entretanto a tecnologia empregada o torna agricultável, tá bom? Então já falamos de cerrado, vamos falar agora, deixa eu passar aqui, do domínio de mares de morros. Galera, primeira coisa, página 305, tá? Página 305, vocês encontram algumas gravuras que tratam bem desse domínio e sempre vou retomar aqui a página 304, porque ali nós temos um mapa, né, do Brasil com todos os seus domínios morfoclimáticos muito bem separadinhos, tá? E aí, se vocês estiverem, né, em alguma dessas páginas, principalmente na 304, vocês vão perceber que quando a gente fala do domínio morfoclimático de mares de morros, nós estamos falando do litoral brasileiro, tá? O litoral que vai do Nordeste até o sul do Brasil, tá? Pega Nordeste, Sudeste e Sul. Show de bola? Eu não estou falando que os mares de morros vão até, por exemplo, a Caatinga nordestina. Não. Eles estão ali limitados no litoral, tá? Naquela regiãozinha que entra em contato com o Oceano Atlântico. Tá bem, gente? Então, litoral brasileiro do Nordeste até o Sul. Como é que é o relevo desse domínio morfoclimático? Pessoal, o nome desse domínio é mares de morros. O que vocês acham que vocês vão encontrar enquanto relevo aí? Morros, tá? É um conjunto de morros em forma de meias laranjas. Pessoal, imagina só uma laranja. Laranja. Corta essa laranja no meio. Vai ficar uma estruturazinha com essa forma, não vai? Então, os morros do domínio morfoclimático de mares de morros têm exatamente essa forma. Nós chamamos de meias laranjas, beleza? Também são planaltos, mas percebam que são planaltos diferentes dos planaltos do Cerrado. No Cerrado, nós encontramos as chapadas, planaltos com seus topos aqui, ó, chapados, retos. Já os planaltos
do domínio de mares de morros, eles já são um pouco mais abaulados, digamos assim, uma forma de meia laranja, mas continuam sendo planaltos, beleza? E aí um exemplo muito bom para tratar disso é lembrar da Serra do Mar, que está dentro desse domínio. Show de bola? Pessoal, só lembrar, nós estamos no Rio de Janeiro, tá? O que significa que nós estamos dentro desse domínio morfoclimático. Olha para sua janela agora, nesse exato momento. Vocês não vão ver várias montanhas? Pessoal, essas montanhas compõem esse domínio. São planaltos, tá? E vamos lembrar um pouquinho do sexto ano. Estruturas de relevo são escudos cristalinos. Vamos lembrar, escudos cristalinos existem por conta da solidificação do magma. Então, há muito tempo atrás, milhões de anos, houve um derramamento basáltico nessas regiões, ou seja, derramamento de magma. O tempo foi passando, esse magma foi sendo resfriado, se tornou rocha, e hoje em dia o que você olha pela janela e chama de morro são planaltos, que vêm dessa estrutura, dessa história de formação, tá bom? Então, o relevo é esse, tá? De mares de morros com uma forma abaulada, uma forma de meia laranja. Inclusive na página 305 tem uma foto muito boa que mostra esse mar de morro. É olhar para o horizonte até morro, 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 morro. Beleza, gente? Qual é o clima? É o nosso clima que nós estamos presenciando nesse exato momento. É o clima tropical úmido, tá? Olha só que interessante. O Cerrado tem um clima tropical típico. Nos mares de morros, nós temos o clima tropical úmido, também conhecido como tropical litorâneo. Show? Pessoal, só fazer um paralelozinho fácil. Rio de Janeiro, ele está próximo aonde? Da região litorânea do Brasil. Tá? Sofre, entre aspas, tá? Com o fenômeno da maritimidade, a umidade vindo do Oceano Atlântico e influenciando em todo o clima do Rio, tá bom? Principalmente ali na região metropolitana. Então, estamos falando de qual tipo de clima? Clima tropical úmido ou litorâneo. Tio, como é que é esse clima? Quente e úmido. Quente, 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 quente. A gente sabe como que é quente aqui, tá? E úmido, tá? Então temos chuvas bem distribuídas também e tal. Show de bola? Então é o dia a dia de vocês, é a vida de vocês. Vocês estão nesse exato momento no domínio morfoclimático de mares de morros, tá? A vegetação é a Mata Atlântica, já conversamos muito sobre Mata Atlântica, não vou entrar mais em detalhes, tá? A hidrografia, é interessante lembrar que aqui nós temos um vasto volume d'água, então tem água pra caramba, tem rio pra caramba, tá? Lembrando que hidrografia basicamente fala de rio, show de bola. Então tem muitos rios, e eu sempre lembro, né? Todo valão é um rio retificado, tá? Então, tem um valão perto da sua casa, aquele valão é um rio. É um rio que foi extremamente modificado pelo homem para passar ali dejetos, enfim. Mas é um rio, show de bola? Então nós temos um vasto volume d'água, muita água, beleza? E aí destaque para a bacia do Rio Paraná e do São Francisco. Tio, mas o Rio São Francisco não é influente na região Nordeste? A gente não falou do Rio São Francisco quando a gente conversou sobre Caatinga? Sim, mas isso é um ponto interessante, porque a gente tende a achar que um rio ele só está em um local e acabou, ele fica preso ali. Não, a bacia do Rio São Francisco, que basicamente é a área de influência desse rio, é muito grande, tá? Pega inclusive parte do centro-oeste, 0,07% dessa bacia está no centro-oeste, pega um pouco do sudeste, principalmente ali em Minas Gerais, aí são 35% mais ou menos, e a maior parte, 60 e poucos por cento dessa bacia, está no nordeste, beleza? Então, bacia do Paraná a gente vai ver em alguns outros domínios, já viu, inclusive, São Francisco também, beleza? São bacias que acabam pegando outros domínios morfoclimáticos, outras regiões do Brasil, tá? E como é que é esse solo? Galera, aqui não é úmido, aqui não tem muita umidade, não tem muita chuva, não tem muito rio,
Então, sempre que estivermos em uma localidade muito úmida, esse solo será bem desenvolvido. O que eu quero dizer com um solo bem desenvolvido? Desculpa, gente. É um solo bem profundo. É um solo que, inclusive, tem várias camadas. Tá? Não é um solo raso, é um solo profundo, é um solo bem desenvolvido. Ah, tio, então, se for um ambiente seco, ele é um solo raso? Sim. Beleza? Destaque para o solo de Massapê, tá? Que fica ali no Nordeste. Na zona da Mata Nordestina, é justamente essa região litorânea do Nordeste, tá? É uma pequena faixa ali que tem na zona da mata que é bastante fértil. Então o solo de Massapê, ele é fértil, e um solo que eu falo direto, principalmente quando a gente conversa de café, que é terra roxa, tá? Muito presente ali em São Paulo, parte do Rio de Janeiro, pegando até uma porçãozinha ali do sul também, tá bom, galera? Agora o domínio morfoclimático das araucárias. E aí, para vocês visualizarem as araucárias, temos a página 298 do livro de vocês, que aí vocês conseguem visualizar a imagem da araucária, mas eu já mostrei em sala para vocês, mas caso alguém queira ver, tá lá. Show? A localização tá onde? Na região sul. Aonde encontramos araucárias? Sul do Brasil, tá? Como é que é o relevo desse domínio morfoclimático? Planalto. Tio, novamente Planalto? Sim, Planalto. E aí é um ponto até interessante de se pensar. Sabe por quê? Porque a araucária é o tipo de vegetação característica de ambientes muito mais frios do que nós temos no Brasil, mesmo no sul, que tem um clima subtropical. Então, como que essa araucária existe aqui no Brasil de toda forma? Porque é um relevo mais alto. E vamos lembrar, quanto mais alto o relevo, menos retenção de calor. Por quê? Porque teremos ali menor quantidade de gases atmosféricos, dentre eles o oxigênio, que tem essa função de absorver o calor. Então, se o relevo é alto, tem poucos gases atmosféricos, isso significa que vai ser mais frio. Se vai ser mais frio do que o normal, a araucária consegue se desenvolver. Pegaram? Então, o relevo desse domínio morfoclimático é um relevo de planaltos, tá? Como é que é o clima? Já falei, é o clima subtropical. Pensou em sul do Brasil? Pensou em subtropical. Ele não é nem tão quente como no restante do país, mas também não é tão frio como numa região temperada. Estados Unidos, por exemplo. Lá, em algumas porções, é muito, muito mais frio. Tá? O clima subtropical, ele não está nem lá nem cá, ele está no meio do caminho. É um subtropical. Show de bola? Qual é a vegetação, galera? Araucária, né? E a hidrografia, destaque aqui para a bacia do Rio Paraná, que é muito importante na região, tá? E o solo, já falei quando eu estava conversando com vocês sobre mares de morros, é o solo de terra roxa, aquela porçãozinha que eu apontei que se estende para o sul também, tá? Terra roxa, muito fértil, muito importante durante o ciclo do café. Show? Vamos para o próximo aqui. Pradarias. Não, falei tudo, não tem nenhum comentário a mais não. Pradarias. A localização, região sul do Brasil, tá? As pradarias estão na região sul. O relevo, como é que é o relevo desse domínio morfoclimático? É o relevo de coxilhas. Nossa, tio, que nome esquisito. Pessoal, é um relevo que tem suaves ondulações, tá? Ele tem algumas ondulaçõezinhas, ele é muito interessante para a pecuária. Essa região foi muito focada justamente na utilização de pecuária, esse domínio morfoclimático, tá? Inclusive aí eu já vou recomendar que vocês busquem, só jogar no Google, coxilhas, Google Imagens, coxilhas. Porque eu achei uma foto muito legal no livro de vocês, então fica aí a recomendação, é fácil de achar no Google, mole, tá? Vocês vão perceber que é um relevo que ele faz assim, ó. Tá? São várias, são suaves ondulações desse relevo. Tio, é parecido com áreas de morros? Não, ali nós estamos falando de planaltos. Aqui é só a forma do solo, tá bem? É um relevo que tem suaves ondulações, é bem mais plano, bem mais tranquilo, tá? Então é outra pegada. Show de bola?
O clima é um clima subtropical, não está no sul? Qual é o clima do sul? Subtropical. A vegetação é uma vegetação de herbácea, são gramíneas, tá? Gramíneas vem de grama, relevo baixinho, tá? E herbáceas vem de ervas. Também, eu falei relevo, também é uma vegetação baixinha. Gramíneas são gramas, é uma vegetação baixinha, e herbáceas são ervas, vegetação também baixinha. Então, é um relevo de coxilhas, com suaves ondulações, coberto por um tapetão verde de grama, galera. É de grama, tá? Por isso que isso foi muito utilizado na pecuária. Porque aí você coloca um boi ali em cima, uma vaca, e aí aqui, ó, já vão comendo as gramíneas, as herbáceas, você não precisa se preocupar com muita coisa. É ótimo para a pecuária, tá? A hidrografia, a gente tem que dar um destaque muito grande para a bacia do rio Uruguai, tá? E o solo é fértil. Nessa região, o solo é um pouco mais fértil, vamos lembrar, temos ali próximo o solo de terra roxa, na região sul, tá? Um solo interessante para o plantio também. E temos ali o plantio de soja, principalmente. Sempre lembrar, tio, se eu for falar de agricultura no Brasil, qual é o ponto principal? Soja. Soja, beleza? Depois vem milho, cana-de-açúcar. O que o Brasil mais produz do ponto de vista da agricultura é soja, 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 soja. É o principal produto, inclusive exportado pelo Brasil. Soja, 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 soja. Show? E agora, galera, para finalizar esse complemento aqui, nós temos as faixas de transição. E aí eu vou pedir para vocês voltarem para a página 304, onde nós temos aqueles mapas dos domínios morfoclimáticos. Percebam que entre um domínio e outro, nós temos uma faixazinha branca, se não me engano, que foi a cor que o livro de vocês utilizou para esse mapa. Umas faixazinhas brancas entre um domínio e outro. Galera, essas faixas são as faixas de transição. Elas estão entre os domínios morfoclimáticos, tá? Por quê? Basicamente, porque são regiões que são formadas da mistura da vegetação de um domínio com outro. Beleza? Não só da vegetação, tá? Características de maneira geral. Aqui essas 5 características que eu venho falando para vocês, que compõem os domínios morfoclimáticos, então, elas serão compartilhadas por esses domínios aonde? Nas suas faixas de transição. Então, por exemplo, entre o domínio amazônico e o domínio da Caatinga, nós vamos ter ali características dos dois no meio. Entre o domínio de Cerrado e o domínio de mares de morros, vamos ter ali características compartilhadas entre os dois. Show de bola, gente? Então, basicamente é isso. Show? Pessoal, foi tudo. Era isso que eu tinha para completar com vocês, tá? E até quarta-feira que vem. Semana que vem tem feriado na segunda, né? Então, quarta-feira que vem, pra gente fechar esse conteúdo, passar dever, depois corrigir na segunda-feira e, ó, 10 na prova. Show de bola, gente? Ó, beijo no coração de vocês. Já tô com saudade e fui!